Robson, o que houve com as placas de caminhões indicando que devem somente trafegar pela esquerda na Avenida Reinaldo Timitausen, Robson? Situação essa que nós acompanhamos ontem aqui no Balanço Geral. E nesse assunto, na resposta rápida da nossa produção, para você que é o nosso telespectador, eu converso ao vivo novamente com a repórter Juliana Sene. Ô Juliana, você esteve lá, conversou com o coordenador de trânsito aqui de Itajaí, deu uma explicação que foi estudado, que foi analisado, que é para reduzir acidentes, para deixar o motorista, ciclista, pedestre, motociclista ali mais seguro, mas de um dia para o outro mudaram a decisão. E aí, Juliana, conta essa situação para a gente. Caleb, ninguém está entendendo nada do que aconteceu, mas a gente buscou uma explicação sim. Na segunda-feira à noite foram colocadas as placas ali na Avenida Reinaldo Timitausen, no bairro Cordeiros, e as placas diziam o seguinte: os caminhões devem trafegar pela esquerda, não mais pela direita. E daí o que aconteceu, né? Geraram muitas especulações, a gente deu uma entrevista ao vivo com o coordenador de trânsito, explicando que a necessidade dessas placas era mais um teste para ver como se comportaria ali os caminhões nesse trânsito. A ideia era a seguinte, Caleb, a ideia até era boa, era que os caminhões trafegassem pela esquerda, porque na direita tem muitos pontos onde tem ciclovias e também onde tem as calçadas, onde passam os pedestres. Então, essas carretas, elas passavam muito próximas dos pedestres e havia aí esse medo de acidentes, né, como já aconteceram naquela região. Mas ao fazer essa modificação, muitas pessoas não gostaram e, de repente, essas placas foram retiradas da noite para o dia. Ontem, por exemplo, elas já não estavam mais durante o período da noite. Hoje, quem passar pela Avenida Reinaldo Timitausen não tem mais essas placas, então voltou tudo ao normal. Os caminhões continuam a trafegar preferencialmente pela direita, não mais tem essa placa dizendo que tem que trafegar pela esquerda. Também gerou uma certa situação aí de questionamento, Caleb, porque o próprio Código de Trânsito, ele diz que os caminhões, as carretas, devem trafegar pela direita e não pela esquerda. A exceção quando forem fazer ultrapassagens. E tem até no Código de Trânsito uma pena para uma infração desse tipo, que seria a infração média, com uma multa de R$ 130,16. O coordenador de trânsito aqui de Itajaí diz que foi só um teste, que na verdade queria ver como seria o comportamento dos motoristas, mas que também, ao colocar aquela placa, nada dizia que os motoristas dos carros, as motos, não poderiam trafegar pela esquerda. Enfim, foi uma grande confusão, agora tudo voltou ao normal. E os caminhoneiros voltam, então, preferencialmente a transitar pela pista da direita. Caleb. Tá certo. Obrigado, né, Juliana? Um teste de um dia. Tá resolvido, né? Volta como era antes, até porque era uma decisão considerada, segundo a informação da Juliana aí, inconstitucional. Porque nenhuma decisão do município, lei, decreto, pode ferir uma lei federal ou aquilo que é estabelecido até mesmo no Código de Trânsito Brasileiro. Em alguns incisos, alguns artigos e parágrafos, existe essa possibilidade. O governo, ele diz para que o município deve regulamentar. Nesse caso, não podia.